Ele ficou tão desesperado em se sentir vivo, e agora tem o sofrimento e a dor de tudo, né? E aí o que é que acontece? O remorso dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que estava levando ele a indícios da loucura, por não aceitação da bobagem que ele tinha cometido. Então o remorso estava corroendo ele e estava trazendo profundo sofrimento. E a espiritualidade amiga, os que tinham socorrido ele, chegaram a um consenso dizendo assim: nós temos urgentemente que encontrar um lar para receber esse espírito, que ele possa reencarnar quase que imediatamente. Olha, é difícil um espírito que se suicida reencarnar imediato. Esse aí é um dos casos, assim, de exceções, né? Então, porque cada situação é única. Não existe todo mundo é igual. Não, vai sofrer eternamente. Não, primeiro que não existe sofrimento eterno, né? Não existe inferno. E segundo que a cada qual vai recobrando a sua consciência, a sua lucidez, e vai vendo a bobagem e vai sentir o remorso e desejo de reparar. Ele entrou em quase de loucura. Aí a espiritualidade, antes que ele enlouquecesse, porque depois para tratar um espírito, uma pessoa que enlouquece, é mais difícil para você recuperar, porque há o dano, né? O dano. E aí a espiritualidade vai procurar um lar que acolhesse, que recebesse um novo espírito. Alguém que quisesse ter mais um filho, que tá entendendo? E eles, a equipe, olha, fizeram uma busca assim muito grande, buscando um lar para ele. E a maioria dos casais, das famílias que a espiritualidade entrevistava, enquanto as pessoas dormiam, né, que é na hora do sono, diziam: não, agora a gente não pode. Aí cada um tem os seus motivos e se respeita. Até que encontrou uma família aqui aqui na região do Nordeste do Brasil. Por isso que eu registrei bem essa história, por causa de ser aqui no Brasil, no nosso Nordeste, região de muita dureza, de muita dor, muito sofrimento. Então tinha um casal que já tinha, usar a expressão nossa, uma curriola de filho, que a gente quando vê assim, diz assim: meu Deus, como é que essas pessoas ainda têm coragem de botar mais um filho no mundo? Não é? Então depois que eu escutei, que eu li esse depoimento, não faço mais esse tipo de comentário, de jeito nenhum. O índice de mortalidade é muito grande, porque a dureza é muito grande, faltando água, faltando alimento. Então as crianças ali naquela região entravam em óbito, desencarnavam, voltavam para o mundo espiritual na primeira infância. Não conseguiam viver durante muito tempo. Mas era justamente isso que a espiritualidade estava precisando para aquele espírito. Veja a missão e o trabalho desses espíritos que socorreram esse irmão que suicidou-se. Então, é missão e trabalho. Eles pegaram como missão de arrumar um lar para que, porque quando a gente adentra na carne, o espírito reencarna, o que é que acontece com todos nós? Esquecimento do passado. Então, aí nós temos a dádiva do esquecimento, a gente não se lembra quem eu fui, o que eu fiz, de onde eu vim, não é verdade? A gente não lembra. E ele precisava urgentemente desse esquecimento para não se culpar tanto pelo delito que ele tinha cometido. E aí conseguem, aqui no Nordeste, um casal que já tinha muitos filhos, a situação dificílima, mas aí quando eles são consultados, eles tinham uma fé em Deus muito grande, um amor muito grande, e um olhou para o outro e disse: onde cabe 5, cabe 6. Onde come 5, come 6. Vocês já ouviram essa frase? Divide o que tem pouco, mas divide o que tem. Dorme 2, 3 na mesma cama, com o mesmo lençol, e assim se vira. E ela, resignadamente, aquele casal aceitou aquele espírito reencarnar naquele lar. Veja a missão e trabalho desses espíritos. E ele viveu ali durante o tempo que foi necessário e desencarna ainda na idade infantil, como era esperado. A espiritualidade já sabia, então não foi jogado, ninguém é jogado no mundo, não. Há um planejamento, todas as reencarnações, há um planejamento, há um acompanhamento. Quando ele retorna ao mundo espiritual, ele não estava mais arrependido, ele agora compreendia, né, a existência da alma, e ele compreendia que ele passou por uma situação muito difícil naquela família, que foi não ter água suficiente para ele, não ter alimentos. Ele passou
vamos dizer assim, privações muito sérias. Mas na existência anterior, ele foi um rico comerciante que, diante de um pacote financeiro do governo, onde muitos comerciantes faliram, tiveram que fechar os seus comércios, ele não resistiu a essa queda de status, né? Ele ficou com vergonha da família, tudinho, e aí o que é que ele acontece? Não vou ver na miséria, mas não vou mesmo. As pessoas veem que eu fali, o orgulho falou mais alto. E aí foi preciso, nessa existência, ele sentir na pele o que é não ter água suficiente, nem ter comida suficiente, e ele morrer por falta disso. Mas não foi falta de amor. A região, a situação, a circunstância foi que deu uma lição nele de mostrar que nós passamos pelas vicissitudes da vida e que a gente tem que ter resignação, ter paciência, ter fé e coragem. Então, aí o que acontece com ele? Ele diz, agora você pode seguir com a gente para a gente planejar uma nova existência para você com calma, você reencontrar os seus familiares. Porque geralmente a gente reencarna no mesmo lar afetivo, porque ali a gente tem afetos e desafetos que a gente precisa se consolidar novamente, entrar em paz, em acordo. Aí ele diz assim para a equipe, eu posso fazer um pedido? Ele disse, pode. Eu gostaria de permanecer com esta família, sendo um dos protetores, quer dizer, benfeitor, porque ele não se achava ainda na condição de benfeitor, mas de ser um dos protetores dessa família, ajudá-los. Menino, olha que evolução. Aí ele assume agora essa tarefa de ficar ali espiritualmente, ajudar aquelas crianças, intuir, né? Passar esperança, passar ânimo e outra, porque é pelo pensamento que eles trabalham. Eles não vão carregar tijolo, nem areia, nem cacimba perfurar cacimba de água, não. Eles não vão, mas intuem, ajuda, dá força, dá coragem, protegem contra ataque de algum animal, de alguma coisa. Eles vão lá e fazem algum trabalho, alguma coisa que eles fazem para tirar aquela pessoa daquele momento, desviar. Então, é tarefa e missão. Então, ele assumiu essa missão que ele solicitou para ajudar aquela família. Tá vendo? Então, assim, estava no planejamento dele? Não estava. Mas nós temos o livre-arbítrio. E ele teve o quê? A gratidão, o sentimento de gratidão para com aquela família, que mesmo diante de tanta dificuldade, mas não lhe faltou amor nem carinho. É lindo, né? É lindo. Eu me emociono porque eles sofrem com a perda dos filhos, porque se apegam, desenvolvem carinho, desenvolvem amor aquelas crianças. Então, quando a gente vê assim crianças, né, como agora vai ter a visita ao abrigo aqui próximo, que está passando por situações muito difíceis, unamos nossas forças, né, nossa coragem, nossa vontade para ajudar aqueles que estão passando por privações, por situações de desalento, de abandono, né? Privações de comida, de tudo. É muito triste se sentir, na primeira infância, se sentir abandonado. Olha, é triste a gente ver o idoso, os anciãos, serem abandonados na velhice, mas mais triste ainda é as crianças que não têm certas compreensões e que precisam da proteção, do amparo dos adultos. Então, aquela família, ela não vacilou em aceitar mais um na sua casa, mais um ali, para aumentar os seus custos, mas eles não olharam por esse lado, olharam só pela criatura em si, que estava precisando, que estava necessitado. É lindo demais, não é? O que o amor é capaz de fazer em nossas vidas. Muito bom. Há espíritos que se conservem ociosos, que em alguma coisa útil se ocupem. Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há, certamente, como há homens que só vivem para si mesmo. Tem homem que tem família, tem homens, o ser humano, que só vivem para si. Não servem para nada para a sociedade, não são úteis para a sociedade, nem para a família. Eles viram as costas, né? Eles são voltados apenas para eles e algumas vezes para aqueles mais próximos, que é da sua própria família, né? Mas não arredam um esforço para ajudar quem quer que seja.
Aí ele diz, pesa-lhes, porém, essa ociosidade cedo ou tarde. Vai chegar neles o desejo de progredir e, se faz necessário uma atividade, e felizes sentirão por tornarem-se úteis. Vejam, felizes sentirão por se tornarem úteis. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, foi uma coisa também que eu li há muito tempo atrás, que me marcou muito, assim, que ele diz assim, que não há prazer no mundo maior, pode ter a festa mais linda do mundo, o casamento, a festa de casamento mais linda do mundo, a formatura mais emocionante do mundo, pode, a ocasião que for aqui, a sensação não é igual de felicidade como que você tem quando você pratica o bem, quando você ajuda o próximo, porque aí não há fadiga, não há no outro dia despesa, porque numa formatura, um casamento, quando termina, o bolso está pesado. O que se gastou, não é? Vem as despesas e às vezes vem até reclamações de outras pessoas e tudo, vem as preocupações. Às vezes também vem as preocupações com o físico pelos excessos que cometeu. É a formatura, agora eu vou tomar todas. É a minha formatura, a formatura do meu filho, agora a noite é nossa e a gente aqui vai, se esbaldar. Sobrecarregar o fígado também, sobrecarregar a mente, sobrecarregar o corpo. Vai no outro dia, vai estar de ressaca, horrível, né? A ressaca. Então, algo muito terrível. Então, foi tanta alegria, tanta felicidade, mas em seguida vem o quê? Os dissabores, por causa dos excessos cometidos naquelas comemorações. Então, quando ele diz aqui, quer sentir a felicidade? Faça o bem. Não vai ter no outro dia nada dessas coisas que vão trazer dor, arrependimento, sofrimento, angústia para pagar os débitos, né? Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Aí ele diz, atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Ele até dá um exemplo assim, quando a gente muitas vezes se compraz aqui, porque a gente não conhece outro tipo de arte. Não conhece. Às vezes a gente vê algumas demonstrações de arte que a gente diz assim, meu Deus, isso é arte. Pela ignorância nossa, isso é arte. Porque às vezes as coisas tão grosseiras, né? E tem outras coisas que a gente vê assim, que a gente se compraz, acha belíssimo, mas que para o mundo espiritual não passa de uma quinta série. Aluno de quinta série. Por quê? Para a gente está no ápice. Mas é dentro do nosso grau evolutivo que ainda está muito aquém. Somos espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos. Tem arte que você tem que se afastar bem muito, vamos dizer, um quadro, para poder tentar entender alguma coisa. Tem algumas montagens, né, que você fica sem entender realmente o raciocínio daquela montagem. Fica sem entender. Tem uma arte chamada, que é muito famosa no mundo, que é no Museu do Louvre. Quem se arrisca? Mona Lisa. A Mona Lisa é tido, né, como aquele sorriso dela, para onde você olhar, ela está o sorriso dela. Então, é uma coisa assim, que vale hoje milhões e milhões, né, e outras artes que tem lá, né, com o tempo. Tem aquele Aleijadinho que fazia esculturas, né, e lá em Minas, as igrejas, os monumentos, tudinho. Então, certas artes que ainda, com o tempo, ainda está entre nós. E a gente fica observando. Então, tem espíritos, quando eles já são muito elevados, isso para eles não chama mais atenção. Esse tipo de arte, para eles, não toca o coração. Porque eles já conhecem, como aqui a gente não tem conhecimento, vamos dizer, existem flores que aqui na nossa vegetação ainda não existe, mas em mundos elevados existe. Que eles têm até dificuldade de descrever para a gente por falta de palavras, para que a gente venha entender músicas celestiais. Muitas vezes a gente também não entende. Então a arte, ela é muito subjetiva, ela é muito relativa assim ao nosso grau evolutivo. Então, se tem no mundo espiritual espíritos semelhantes a gente, então eles também vão gostar. Se a gente gosta, a gente vai também atrair, e tem espíritos que vão assim, achar interessante aqueles tipos de arte, porque ele ainda está nesse grau evolutivo. Mas se ele passar desse patamar, ele já não vai achar essa graça toda. Vamos lá. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados?
A gente viu nesse exemplo anterior que aquela equipe ali assumiu uma missão que foi de conseguir um lar para o nosso irmão reencarnar, que foi a missão. Eles tomaram como missão, né? Então, tem um objetivo a cumprir e eles conseguiram cumprir o objetivo daquela missão, né? Ele disse, pode ter a missão de encarnado e pode ter também no outro estado. A certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Espíritos errantes é aqueles que se encontram na erraticidade ainda para reencarnar, espíritos que ainda vão reencarnar, né? Ele disse, são tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Muitas vezes há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhes em todos os desígnios. Não é dado a gente entender tudo ainda, porque a gente ainda não tem essa compreensão. Mas, aí, mais adiante aqui, que não vai dar tempo, ele disse que tem missão que muitos espíritos gostariam de abraçar. Ele sim, e existe também seleção para certas missões. Não basta você querer e ele dado a... Não, tem uma seleção e ali eles vão ver qual o espírito mais apto, porque numa missão você deverá não falir na missão. Veja, abraçar a missão e ir com ela até o fim. Então, para isso, eles fazem também seleção no mundo dos espíritos. É fácil? Não é tão fácil não. Vamos nos preparar cada vez mais, evoluindo, né? E amando cada vez mais. É isso que a gente precisa no nosso dia a dia, para que a gente cumpra aqui a nossa missão de mãe, de pai, de irmão, de palestrante, de dirigente, de pressista, de tudo. São missões que a gente abraça naquele momento e que a gente precisa cumprir, né? As nossas pequeninas missões, mas tudo com muito amor dentro da gente. Que Deus nos abençoe, muita paz, e vamos agradecer a Deus pelo momento, pela noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento dos nossos trabalhos. Jesus, meigo Rabi da Galileia, aqui nos encontramos, Senhor, humildemente em Teu nome, te agradecendo por esta casa, Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Abençoa a todos que aqui se encontram, encarnados e os desencarnados. Dai-nos, Senhor, força, coragem, entendimento, para que possamos cada vez mais trilhar o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da justiça, o caminho da perfeição. Senhor Jesus, que sempre seja feita a Tua vontade, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja.